Ribeirão Preto tem investido nos últimos anos valores milionários na mobilidade com foco no transporte público. Além dos corredores de ônibus, até o próximo mês, metade da frota deve começar a ser renovada. Só que o usuário não tem sentido melhora na prática. O programa Ribeirão Mobilidade prevê investimentos na casa dos 500 milhões de reais no trânsito da cidade. Só em corredor de ônibus são 200 milhões. Mesmo com tanta verba e uma das tarifas mais caras do país, o usuário do transporte coletivo parece ter sido deixado de lado e ainda sofre com a má qualidade do serviço. Só no ano passado foram registradas mais de 4 mil reclamações dos passageiros. Bem no coração da cidade tem muito ponto de parada inadequado, como esse na rua Florencio de Abreu. Quando chove você se molha, não tem lugar para esperar, então você não pode estar invadindo o espaço da padaria também, né? Porque isso não é culpado de não ter uma segurança pra gente. Eu acho que fizeram errado, tiraram o ponto que era ali na catedral e pôs aqui. Não mudou nada. Simplesmente ele continua passando lá, só que não para. Aí fica difícil, porque tá descoberto aqui, lá pelo menos ainda tinha uma cobertura. Aqui nem cobertura tem, né? Eu sei que aqui para o João Rossi, eu sei quase todos que param aqui, né? Então se mudar, você não vai ficar sabendo, porque dá para ver como é que tá bagunçado. Não tem lugar para sentar e quando tá chovendo também que fica cheio, aí você fica tomando chuva, né? Então, se melhorava era bom, né? Onde eu tô, eu pergunto, se passa em tal lugar? Passa, então eu entro. É assim, funciona. Não adianta reclamar, né? Vai reclamar para quem? Um joga pro outro joga pro outro. Se a situação já é difícil no centro, imagina em bairros mais afastados. A dona Ione mora no Jardim Salgado Filho. O ônibus passa a cada 45 minutos. Mas o ponto que tinha bem em frente à casa dela foi derrubado por um caminhão e nunca mais reposto. Eu já reclamei na Transerp, já cansei de ligar lá na Transerp, nada foi resolvido ainda. Agora chegou uma carta para mim, já está com uns 4 a 5 meses mais ou menos, que vinha pôr o ponto aqui, mas até agora nada. Ele só marca ali, põe uma flechinha ali, marca e nada. Quando o motorista é velho da linha, o motorista sabe que havia um ponto aqui, eles param. Quando é um motorista novo que vem aqui, eu tenho dificuldade para parar, para pegar. As outras paradas próximas também são precárias. Isso sem contar os atrasos e a frota sucateada, que causam transtornos em todas as regiões da cidade. Geralmente estão quebrados, principalmente esses assentos, que a gente que é mais de idade, esses assentos quando é mole, ele sai corregando para frente, eu já caí sentada no ônibus. Outra hora não pode pegar cadeirante porque está quebrado, outra hora uma barulheira de lata dentro do ônibus, uma bateção de porta, isso é verídico, sujo, é fedido, a gente tem que tolerar tudo isso. Muita gente desiste de andar de ônibus porque tá difícil pra gente subir. E no bairro que eu moro, tá pior ainda, que é lá no João Rossi. Por causa das reformas, então eles não estão passando na ida, eles matam 2 pontos. Então você tem que fazer a volta no bairro inteirinho para voltar e descer na primeira rua. Ao todo, serão 56 quilômetros de corredores de ônibus interligados, com o objetivo de dar mais fluidez e agilidade ao transporte. O problema é que em muitos trechos, o investimento tem sido feito pensando apenas nas avenidas principais. Dá só uma olhada nesse ponto de parada quase chegando na Avenida Brasil. Não dá nem para saber qual linha passa por aqui. Precisa haver um estímulo para que as pessoas do município, ou mesmo de fora, que venham para a nossa cidade, façam uso do transporte coletivo. E para isso, nós precisamos de ter bons abrigos que proteja muito bem o usuário, mas também deste conforto dentro do próprio coletivo. Fazer com que as linhas transitem entre os bairros, fazer com que as tarifas sejam as menores. No ano passado, a Câmara autorizou a Prefeitura a fechar acordo com o consórcio pró-urbano, incluindo um repasse de 70 milhões de reais dos cofres públicos e renovação da frota que está vencida. 50% deve ser trocada até o mês que vem, mas os investimentos não têm sido vistos na prática. E o prejuízo disso tudo é do usuário, é da própria cidade que não se sente acolhida e não há interesse de utilizar esse tipo de transporte, porque o acolhimento é ruim. O transporte, o ônibus, o equipamento é ruim. Está faltando mesmo gerenciamento, é cobrança e, se necessário, denunciar este contrato. Denunciar significa romper este contrato.
Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Transerp não se manifestou até o fechamento desta edição. Já o consórcio pró-urbano declarou que a manutenção nos pontos é realizada de acordo com as demandas enviadas pela Transerp, que determina o local a ser visitado. Sobre os investimentos, disse que estão programados e serão cumpridos nos próximos meses, de acordo com o aditivo assinado junto à Prefeitura. Para a gente falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no nosso núcleo de jornalismo Dr. Vinícius Bugalho, o advogado. Doutor, mesmo com um investimento milionário em mobilidade urbana, usuários do transporte coletivo de Ribeirão continuam reclamando dos problemas básicos. Dá para aceitar que essa situação continue? Bem-vindo, uma ótima tarde. Boa tarde, André Costa, nossa franca do Imperador. De jeito nenhum. Há que se pensar urgentemente numa suspensão liminar desse contrato atualmente vigente, que já foi editado por várias vezes, por quebra de vários princípios constitucionais. Bem, o que nós vemos aí nas ruas é frota precária e vencida, pontes sem cobertura ou assentos, placa de parada sem informação, atraso, lotação. Onde foi parar, doutor, aquele repasse dos 70 milhões de reais dos cofres públicos a essas empresas de ônibus, então? No bolso das empresas, André. A resposta é fácil, assusta. O que está acontecendo em Ribeirão Preto é que eles converteram um contrato de concessão em uma parceria público-privada sem antes abrir licitação. Isso lembra a famosa frase de John Stuart Mill: conhece o Estado pelos cidadãos que os compõem. No caso, a população votou em chefe do Executivo e alguns membros do Legislativo. O que esses membros do Legislativo e que o chefe do Executivo está devolvendo para a população é um transporte público de má qualidade, que vem desde 2012. Obviamente todos acompanham isso, teve até operação do GAECO em cima e com isso não se vê melhoria. O que acontece com o repasse de 70 e vai superar 100 milhões, todos esses veículos novos serão trocados com o dinheiro meu, seu e de todos os cidadãos ribeirão-pretanos, ou seja, haverá uma renovação somente dos veículos, mas não da malha viária. E o que deveria acontecer de acordo com o Plano Nacional de Mobilidade seria a renovação também da malha viária, porque somente os corredores principais estão sendo beneficiados justamente para não desgastar os ônibus. O que a população está vendo era dever e obrigação da Câmara Municipal investigar, mas infelizmente o sistema está tomado igual àquela série O Mecanismo. Pegando um gancho já o que o senhor disse agora, doutor, eles estão priorizando esses corredores de ônibus, né? E aquelas ruas secundárias aí por toda a cidade estão devidamente abandonadas. Nós estamos então enxugando o gelo quando fala numa mobilidade que vai ser só onde passa o corredor de ônibus. André, natureza cosmética o que está acontecendo, natureza política eleitoral, para na próxima eleição para prefeito falar que as principais ruas foram afastadas, teve corredores aí devidamente inaugurados. Mas quando você for ver a malha viária ao redor dos principais pontos de tráfego desses veículos pesados, você vai ver que o ônibus contornou e deixou um buraco, e aquele buraco se arrasta há mais de uma década naquele local. Então é cosmético. O Conselho Municipal de Arquitetura, Urbanismo, deveria se reunir para questionar a Câmara. Como vocês deixam passar um aditamento e uma lei que essa, se não me engano, 250/2022, dando aí 100 milhões de reais na mão e deixando da concessionária e deixando por conta a malha viária anexa, acessória à malha viária principal. É um serviço mal feito, não passa no teste de urbanismo das principais universidades de ponta do Brasil ou do exterior, se fosse levar a sério. E vale lembrar, né, doutor Bugalho, que Ribeirão cobra uma das tarifas mais caras do país. Ou seja, investir na mobilidade e não no transporte propriamente dito estimula o usuário? Não estimula. O meu querido amigo e professor Luiz Vicente, doutor Luiz Vicente, eterno presidente da OAB de Ribeirão Preto, já disse: questão de modicidade, se não se atingir, que se casse esse contrato. Só que as forças ocultas que mantêm esse contrato talvez são maiores do que os poderes da população e só tem uma forma de mudar esse transporte coletivo: votando conscientemente, não elegendo quem
está trabalhando pelos interesses da concessionária do Prourbano, em detrimento aí do cidadão mais pobre, humilde, que necessita desse transporte. Infelizmente, somente na hora do voto é que se consegue essa mudança, porque executivo e legislativo não vão se mexer e, pelo contrário, se deixar, aprovam mais leis, mais subsídios cruzados, sem uma efetiva melhoria do transporte coletivo ribeirão-pretano. Doutor Vinícius Bugalho, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Bom fim de semana, até a próxima, doutor. Igualmente, uma boa tarde. Boa tarde.